Boa noite a todas e todos. Nós começamos agora mais um encontro do ciclo de debates e palestras Universidade em Transformação, Desafios e Potencialidades. Esse ciclo tem como tema geral a educação, pesquisa e direitos humanos no século XXI em perspectiva interdisciplinar. Ele tem como objetivo promover o diálogo entre docentes, discentes, pesquisadores, pesquisadoras, representantes de setores da sociedade civil, vinculados internamente ou externamente aos núcleos de apoio à pesquisa da USP, então o núcleo Brasil-África, Diversitas, núcleo de estudos das diversidades, intolerâncias e conflitos, o Centro de Estudos Ameríndios e o NAPPLAC, o núcleo de apoio à pesquisa, produção e linguagem do ambiente construído. No encontro dessa semana, na segunda-feira, nós recebemos a professora Raquel Ronick, que com a mediação da professora Maria de Lourdes Zucchim, ambas da FAUSP, abordaram o tema do racismo e da colonialidade no pensamento urbanístico. E hoje a nossa mesa, o nosso encontro, ele tem como tema geral a educação pública e o direito à cidade. Então, nos parece que a questão de fundo, que se coloca aqui para a gente, é a de que nesse contexto, nessa conjuntura especialmente adversa, nesse momento de avanço de uma agenda neoliberal, de privatização de tudo que é público, dos espaços públicos, de uma mercantilização muito grande da cidade, todas esse avanço desse tipo de agenda que se faz com mecanismos sempre mais complexos, de simular as intenções da iniciativa privada, do Estado, de trazer confusão, desinformação, pulverizar, fragmentar, e sempre omitindo, sempre escondendo, sempre obscurecendo as reais intenções, aquilo que está acontecendo, aquilo que está posto, Então, o grande papel da educação pública no enfrentamento, nessa luta pelo direito à cidade, e para discutir esse tema geral, nós temos a grande honra, a felicidade enorme de receber 3 pessoas que são pesquisadoras, pensadoras críticas, grandes ativistas com grande engajamento, militância nessas diversas questões que colocam dentro dessa luta pelo direito à cidade, e que especialmente são amigas queridas nossas, Então, nós estamos recebendo aqui hoje a Paula Santoro. Ela é arquiteta e urbanista, doutora em Habitat pela USP, pela FAUSP, bolsista da Universidade Politécnica da Catalunha, professora de planejamento urbano e regional da FAUSP, coordenadora do Observa SP e do Observatório de Remoções, e do Lab Cidade, atua em diversas áreas da cidade, pesquisadora engajada em diversas dessas lutas. O Luiz Corrara, que é educador popular, secretário executivo do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos. Ele é mestre em engenharia civil pela Poli-USP, doutor em arquitetura e urbanismo da FAUSP, tem pós-doutorado nas áreas de sociologia urbana na USP e habitação da UFABC. A Uelita Caetano, que é formada na Escola de Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, em Ciências do Trabalho. Ela é coordenadora do Movimento de Moradia e Inclusão Social, que é filiado à Frente de Luta por Moradia, a FLM. Ela coordena 4 ocupações no centro de São Paulo, acompanha os 35 cortiços na região central, que somam ao todo mais de 480 famílias. Então, com essas pessoas que nos enchem de alegria, a gente poder ter essa conversa hoje sobre esse tema geral, tá bem? Então, eu passo a palavra para o Luiz Corrara. Nós vamos fazer exposições de 15, 20 minutos por volta disso para cada uma, e depois a gente abre para um debate,
pessoal do YouTube quiser mandar comentários, a gente vai colocando aqui, tá bom? Então, seja muitíssimo bem-vindo, Luiz, muito obrigado pela presença. Boa noite a todas e a todas. Primeiro de tudo, queria agradecer o convite nesse debate Universidade em Transformação e dizer que é com muita alegria, Vitor, que eu participo com vocês, e junto aqui com a Wellita e a Paula Santoro também, que são pessoas de referências nas lutas, nos trabalhos, nas pesquisas, né? Muito importante para a gente, que a gente está sempre aprendendo junto e de vez em quando estamos se encontrando, porque a gente está no mesmo mundo, né? E quando vi esse tema, fiquei pensando assim, né? Porque eu sempre fui meio estranho um pouco, né? Mesmo quando se fala na universidade. Porque, assim, vou contar um pouco como se deu essa trajetória, porque quando a gente diz educação, direito à cidade e direitos humanos, e universidade, para mim é uma mistura, não sei o que chega primeiro, onde que entra. Porque eu vim, assim como todo mundo que mora no interior, quando você termina o colegial, vem para São Paulo para estudar e trabalhar. E quando eu terminei a faculdade de engenharia, o que eu dizia, nunca mais eu vou estudar. Assim, não sei nem se foi traumatizante, não é que o curso tenha sido traumatizante, mas é que você tem a sensação de que não corresponde àquilo que você está acreditando. Então, eu fiz engenharia civil, e é uma faculdade que prepara você para o mundo, para você se inserir no mundo, né? Para você poder ter um trabalho e ser engenheiro na sociedade. Mas, ao mesmo tempo, quando eu já desde o início eu buscava alguma coisa, mas quando eu já estava no segundo ou terceiro ano, por aí, eu encontrei uma organização que trabalhava com população em situação de rua, era adultos e criança, então conheci uma realidade social quando eu tinha 21 anos de idade, que era a população em situação de rua, que mostrava um outro mundo. Então, para mim, a universidade e a realidade parece que eram duas coisas incompatíveis, assim, porque um preparava para o mundo, eu passei a conviver um mundo que não existia do outro lado, parecia que era dois mundos. Eu sentia internamente que eu vivia um conflito, eram dois mundos que não se compatibilizavam. Então, eu vivia sempre essa sensação, parece que a hora que eu estava na faculdade, eu estava no mundo, eu saía dali correndo para ir nos trabalhos, nas coisas, como se fosse para um outro mundo, assim, não tinha nada a ver, assim. E, naquela época, eu estou dizendo no final dos anos 70, já no começo dos anos 80, o compromisso social era inspirado muito na teologia da libertação e também na educação popular. E aí, nesse período, final dos anos 70, começo dos anos 80, você poder ter uma atuação melhor apontava que você deveria vivenciar mais a realidade, de uma forma mais profunda, experimentar o que a população mais pobre experimentava. E quanto mais você vivenciava essa realidade, eu fui fazer várias experiências, parece que a universidade não tinha nada a ver com essa realidade. Então, para mim, a universidade e o mundo pareciam duas coisas incompatíveis, quase que você vivia. E, num certo período, eu fui morar com pessoas que, em situação de rua, numa casa ali perto da Luz, ali ainda estava fazendo a faculdade, mas fui morar também nessa casa, que era da Arquidiocese de São Paulo, e ali eu convivia com muita gente que trabalhava na construção civil, e muitas que foram excluídas da construção civil. Pessoas que trabalharam nas grandes obras daquele período, na construção de imigrantes, Itaipu, construções do shopping center que começava a surgir na cidade de São Paulo, e todos tinham muitas histórias da experiência na construção civil. Primeiro, das empresas terceirizadas, que se chamavam os gatos, a exploração. Também a exploração de estar trabalhando 16 horas por dia, tomando, às vezes, estimulante, ou mesmo as pessoas contando a história que davam estimulante para trabalhar 16 horas. Outras questões muito contavam de amigos que tinham morrido na obra, soterrado dentro das fundações, e ninguém nunca mais soube da história, porque eram pessoas que estavam ali. Então, eu passei a conviver com muitas contradições da construção civil. E aí sempre vinha uma pergunta assim, para que ser engenheiro civil? Para que serve a universidade? Né? Se tudo isso que eu via, a realidade, parecia que não tinha nada
A universidade com a realidade. Era uma coisa que eu não conseguia ter uma aproximação, sentia que eram coisas que não tinham compatibilidade. Então, eu tinha muita dúvida. Para que ser engenheiro civil, olhando toda a história das pessoas que foram para a construção civil, e para que servia a universidade? Então, eu lembro que esse conflito era mesmo quando fazia cálculo de custo e a gente tinha que fazer exercício para diminuir o custo, às vezes cortava no custo do pessoal, sabe? Não, diminui, como se fosse tudo número. E quando eu chegava onde eu estava morando com esse pessoal, eu via outra história, né? Eu lembro que no 4º ano eu reprovei praticamente todas as matérias, assim, sabe? Era um jeito de protestar comigo mesmo, mas acabei terminando porque eu fui educado que começou, tem que terminar, né? E aí eu lembro que eu comecei isso, quando eu terminei o curso de engenharia civil, eu falei, nunca mais eu vou estudar, só vou estudar para ser palhaço. Estou dizendo literalmente isso, até porque eu fui fazer umas experiências nas ocupações há muitos anos atrás, eu fazia show de palhaço com as crianças, né? Eu e uma amiga falamos, não, vamos ser palhaço. E eu fiz vários shows aí nas festas do Santo Dias, assim, foi muito legal, né? E a universidade era uma coisa que parecia tão contraditória que eu fui morar em alguns lugares mais populares, eu nunca contava que era engenheiro, que tinha feito engenharia, né? Porque parecia que era uma coisa assim, primeiro tinha toda a questão de você querer também, às vezes, negar, né? Acho que tinha todo um processo aí, mas também porque parecia que não era compatível. E também em 84, estou contando aqui porque tem uma mistura da própria vida e que foi um processo de reflexão na vida, a questão da educação, universidade e o direito à cidade. Aí fui buscar também que a gente deveria começar a abrir outros campos de trabalho e olhar um pouco o centro da cidade. E aí, em 84, é quando começa a discussão do Centro Gaspar Garcia, a gente foi conhecer os cortiços, com pessoas que eram militantes, que eram agentes de pastoral da Arquidiocese de São Paulo, e muita gente que era militantes do PT, que tinha nascido naquela época ainda. Então, começamos a discutir os cortiços, visitar. E aí você tem um outro contato, que aí já tem muito a ver também com o direito à cidade, que era o que instigava, era às vezes pessoas sendo exploradas no cortiço, sofrendo violações de direitos, as precariedades que era dentro dos cortiços, os despejos que nem passava pelo judiciário, tanto que uma das coisas da gente estruturar a questão jurídica no Centro Gaspar Garcia foi por causa que os despejos não passava pelo judiciário naquela época. E nisso daí era uma discussão de um processo que a gente ia vivendo. Uma coisa que foi marcante, eu gosto de lembrar, e aí nessa busca também, em início ou final de 87, 88, tinha uma articulação que chamava Articulação Nacional do Solo Urbano. E aí eu vi que queria conhecer, tinha uma palestra. Eu fui assistir a palestra, era da Hermínia Maricato. E quando eu fiquei ouvindo a Hermínia contar sobre a cidade, o direito à cidade, para mim foi quase que abriu uma luz, assim. Falei, ué, como que existe isso, a cidade? E ela foi contando as contradições, quem disputava, os interesses presentes na cidade. Então, para mim, foi um momento que eu posso dizer que eu percebi que, apesar do meu engajamento na luta, eu tinha uma percepção um pouco ingênua das relações que existiam dentro da cidade, as forças. Eu lembro também algumas palestras do Miguel Valdez, que o Miguel Valdez foi um advogado do Rio de Janeiro, que teve uma atuação importante. Quando eu vi as primeiras palestras dele, assim, que, apesar de você estar atuando, eu não tinha, primeiro, essa visão da cidade, as forças que congregavam na cidade, que a Hermínia trouxe, Hermínia Maricato, mas o Miguel Valdez também mostrava as contradições do judiciário, porque a gente pensa, não, então, se é uma questão de justiça, vai para o judiciário. E aí eu comecei a perceber que as coisas iam encaixando e que não dava para a gente continuar com uma leitura um tanto ingênua dessa realidade que a gente tinha, começava a olhar, e que o direito à cidade tinha muito a ver com tudo que a gente estava trabalhando ali, né? E aí eu fui convidado pela Hermínia de fazer uma disciplina na FAO, e fui fazer isso, acho que foi no início de 1988, fui fazer uma disciplina na FAO. Pois aí eu comecei a perceber
que, a partir dos estudos da reflexão, ela abria, a universidade possibilitava compreender o mundo e a cidade. Para mim, foi uma descoberta nesse sentido, porque eu tinha recebido uma formação muito de engenheiro para encaixar no mercado. E aí comecei a compreender que a universidade tinha um papel importante. E também ver que quem estava na prática, no cotidiano, também poderia ocupar aqueles espaços. Eu lembro, eu fui fazer uma disciplina na FAO, eu imaginava assim, acho que eu vou ser o retardado lá da sala de aula. Eu lembro que a Nádia Somec, Nabil, todo mundo fazia aula naquela turma, o Reginaldo Roncone, um monte de gente. Eu ficava imaginando, quem está na militância parecia que era outra coisa, não tinha nada a ver com a universidade. Mas foi uma experiência interessante, porque na medida que eu fui apropriando melhor, fui compreendendo que a universidade tinha um papel importante. E, nesse mesmo ano, a Luísa Erundina é eleita. E aí, uma das primeiras coisas, eu, apesar de ser engenheiro, junto com o Sindicato dos Arquitetos, a gente criou um grupo de assessoria. Foi um dos primeiros, tinha a AD do Joel, mas acho que uma das primeiras assessorias. E aí eu fui ser assessoria técnica na produção de moradia, aí na região do Campo Limpo. E aí eu pude ver que a engenharia civil, quando está utilizada de forma popular e vinculada com a educação popular, isso possibilitava a gente levar e desenvolver muito mais coisa, que a engenharia poderia ser útil para a transformação de muitas realidades. Então, isso foi a gente vendo um pouco que a universidade pode ter um papel e a engenharia também poderia ter um papel. E aí, em 1988, também a gente fundou formalmente o Centro Gaspar Garcia, e aí o Centro Gaspar Garcia, como nasceu? Aí já é dentro de uma discussão do direito à cidade, porque a gente via os cortiços, as pessoas que buscavam ter acesso onde tinha melhor infraestrutura, elas sofriam toda a violação de direito, sabe? Sofria o trabalhador, era explorado no trabalho e também era explorado no acesso à moradia. E o Centro Gaspar Garcia nasceu com dois aspectos, principalmente como referência: o direito de morar dignamente no centro, o direito de trabalhar dignamente no centro da cidade. E aí também você via que para a gente poder fazer essa disputa na sociedade, a gente tinha que aprofundar muito mais aquilo que a gente estava buscando e disputando, discutindo. E dessa forma também, para mim, acho que aproximar da universidade teve um papel importante, mas eu tinha muito claro já naquela época que voltar para a universidade era levar a realidade dentro da universidade, porque eu via muitas vezes muitas pesquisas que, na verdade, era muito descolado da realidade. Isso na universidade pública que eu estou dizendo, né? Como elas eram bastante descoladas. É lógico que depois de alguns anos só que eu fui fazer o mestrado na engenharia, na Escola Politécnica da USP, e aí, para mim, era fundamental estudar a questão dos cortiços. Mas o central que eu vejo, isso na minha experiência, que eu acredito que é fundamental, é sempre levar a realidade, não só social, mas considerar que é formado por pessoas que têm nome, que têm família, que têm RG, que têm sentimento, tem tudo isso. Porque, para mim, mais do que qualquer pesquisa, ela não pode ser pesquisa de dados, mas a gente tem que levar para dentro da pesquisa toda a humanidade que é parte de um território ou de uma realidade. Então, para mim, foi muito central. E aí, uma pesquisa nesse sentido, é lógico, eu queria estudar o centro e os cortiços, que para mim era importante desvelar, até porque foi forte, é lógico, a gestão da Erundina, com pessoas bastante engajadas, discutiu bastante o centro da cidade, mas eu vinha de uma experiência que, quando a gente falava moradia no centro da cidade para a população de baixa renda, quase que era motivo de riso. Não porque a terra custa muito mais caro, e tudo que se fazia, mesmo alguns cortiços da Moca, quando foram transferidos, alguns conquistaram moradia, foi nas periferias, e a gente vinha num esforço que, quando você falava moradia no centro, qualquer gestor público, de qualquer nível, sempre era uma coisa quase que ridicularizada, né? Vocês estão inventando coisa. E, para mim, assim, aí, nesse sentido, a universidade foi super importante, por exemplo, voltar para o mestrado, porque eu estudei rendimentos obtidos na locação e sublocação dos cortiços.
eu lembro que tinha um conflito com o orientador que não queria muito social, dizia que é uma faculdade de engenharia, né? Eu lembro muito disso, mas com isso também foi interessante, até porque sou engenheiro que gosto de número, para mim fazer exercício de matemática é um descanso, só para ver que não sou contra isso, mas se não tem humanidade, para mim perde todo sentido. E aí a gente pôde estudar qual era a questão da habitabilidade real, como moram essas pessoas, quantos metros quadrados tem janela, como que é, porque quando você estuda na universidade, eles te dão quanto tem que ser uma sala, uma janela tem que ter um oitavo da área das salas, tudo são números. Mas quando você entra ali, são pessoas que moram. Aí você vai levar em conta como que aquela pessoa está morando, quanto que ela está pagando, quanto custa o metro para essa pessoa. E só para destacar aqui, como a gente está falando com muita gente pesquisadora, para mim foi bastante revelador, estudei ali na região do bairro da Luz, por exemplo, e até hoje, depois eu fiz outras pesquisas, o metro quadrado mais caro naquela, que quando eu defendi o meu mestrado, é do Cortiço, que hoje está custando cerca de R$ 80 o metro quadrado, para uma moradia em Cortiço precária, enquanto que um apartamento nos bairros de classe média alta custa cerca de 30%. Então, isso foi, para mim, de extrema relevância. Eu lembro que, só para dizer assim, isso acho que despertou muita discussão em relação aos cortiços. Eu lembro que eu tirei 60 cópias, assim, logo depois, assim, na Semana da Defesa, e era xerox aí. Então, foi de poder mostrar a grande exploração que acontece e quem ganha. Eu lembro de um cálculo que a gente até mostrou que a renda superior, a renda que qualquer imóvel deveria dar para o locador, retirar todo o valor da exploração, que a renda de um locador, de uma moradia de 0,6% por mês em relação ao valor do imóvel, no cortiço chega até 3,5%. Então, esse valor da exploração dava para fazer 500 moradias no bairro da Luz por ano. E, para mim, foi interessante, importante, que depois a CDHU utilizou a mesma parte que eu fiz a pesquisa para fazer o programa de cortiço PAC, as primeiras experiências, uma pesquisa na parte ali, para mim foi super importante, né? E também eu lembro que uma vez o pessoal, presidente da CDHU, num lugar até para tentar fazer apartamento de 3 quartos aí. Então, acho que aí, para mim, deu para perceber a importância e a relevância de você articular o trabalho popular, a luta popular com a pesquisa, que a pesquisa, ela tem que ter vitalidade, ela tem que ter sentido, né? E depois eu fiz na FAO outra pesquisa, que foi a relação entre as condições de moradia e o desempenho escolar das crianças. Então, são coisas que você vai reaprendendo. Eu conheço o cortiço, já fazia muito tempo, mas quando você entra numa realidade de pesquisar e se coloca no lugar de uma forma empática em relação, por exemplo, às crianças no cortiço, a Wélita sabe bastante, que é uma pessoa que conhece bastante, vai poder dizer. Aí, quando você coloca no lugar da criança, você fala, ué. E aí, para mim, assim, da mesma forma, porque não adianta falar que o cortiço não tem habitabilidade, não adianta que é insalubre, que tem exploração, a gente tem que mostrar o que significa a falta de habitabilidade na vida das pessoas. E, então, esse trabalho da pesquisa de mostrar como a falta de fatores do cortiço, que, por exemplo, a exploração dos fatores determinantes da produção e da reprodução da pobreza. E aí o que eu levei foi como isso atingia na educação. E a gente pôde chegar, por exemplo, e ver que a criança que mora no cortiço, comparando com outras crianças de mesma faixa de renda familiar, ela tem, às vezes, a chance 4 vezes maior de ser reprovada. Então, só para ver assim, que a questão do direito à cidade, que está totalmente vinculado ao direito à moradia, ela é determinante na educação. Isso foi interessante porque quando você leva para a escola e você leva para o pessoal da educação, porque muitas vezes quem discute educação discute planos pensando na realidade, mas não
leva em conta, às vezes, a realidade concreta. Era interessante, porque depois, fazendo a pesquisa, muitos professores diziam, eu não entendia, não conhecia essa realidade. Estou 30 anos aqui, perto do metrô da Liberdade, onde eu fiz a pesquisa, na Escola Duque de Caxias. A evasão dessas escolas onde moravam as crianças de cortiço era muito maior, ainda hoje, muito maior, por exemplo, que em regiões de muita pobreza, no interior, por exemplo, do Piauí, do Maranhão, que são estados com IDH bastante baixo. E morando na cidade de São Paulo, isso ninguém discutia. O Fantástico fazia programa daquelas regiões, mas a 3 quilômetros do maior centro econômico do Brasil, a evasão era altíssima, né? Então, a gente pode ver como a falta do acesso ao direito à cidade é maléfico. Não adianta discutir a educação desvinculada da habitação desvinculada de outro serviço social, porque, às vezes, a pedagogia era muito bem pensada, mas a influência da situação, ela determinava que aquela criança não poderia evoluir. Eu teria muitos exemplos aqui para dizer. Não vou nem falar na outra parte, Vitor, porque eu estou vendo que o tempo está passando, só para dizer como é determinante a relação da educação e as condições de moradia e o direito à cidade. Eu lembro de uma fala, porque eu pesquisei também crianças que tinham saído do cortiço e estavam morando em apartamento, tanto da prefeitura da CDHU. E conversando com uma menina que morava num cortiço, que ela era adolescente já, tinha saído do cortiço e morava num prédio da CDHU no Brás. Eu perguntei para ela, o que significou para você deixar de morar no cortiço e morar num apartamento agora que você tem um quarto? Ela pensou, e depois de muita reflexão, olhando assim, já era adolescente, ela falou, quando eu morava no cortiço, eu achava que eu era burrinha. Hoje que eu moro aqui, eu sei que eu posso até fazer uma faculdade. Há 2 anos e pouco eu fui visitar essa menina, ela estava no 4º ano de Direito, trabalhando já no escritório de advocacia, e até falei, você lembra que você falou isso? Ela falou, não lembro, né? É lógico, não ia lembrar, porque foi uma fala muito espontânea, só para ver como é determinante, né? Depois, a universidade, eu pude estudar numa época que também estava sendo muito questionado, os movimentos de moradia do centro, a gente discutiu com várias lideranças para poder aprofundar, e depois também, acho que pude, na última pesquisa na UFABC, foi ver como a moradia é estruturante para a inserção social da população em situação de rua. É uma temática difícil que, na política pública, discutir moradia para a população em situação de rua. Essa pesquisa a gente tem levado para discutir em todos os lugares do Brasil, acho que tem sido uma discussão, e através dessa pesquisa acho que tem contribuído bastante para quebrar alguns paradigmas, né? Por exemplo, as Defensorias Públicas da União e do Estado têm discutido um pouco isso daí, né? Têm levado um pouco esses resultados. Então, acho que é fundamental, primeiro, a questão da educação pública, que atinge o direito à cidade, por exemplo, da menina que eu falei, e também a importância da gente que está atuando poder ter acesso à universidade pública também. Agora, eu digo, talvez a universidade pública tenha que pensar de ela ser mais acessível, né? Porque esse é um grande desafio. Eu tenho consciência de que a gente que pôde acessar a universidade pública de certa forma, tem uma situação privilegiada, né? Então, a universidade pública deveria ser aberta para os mais marginalizados, para aqueles que são segregados, indígenas, negros e todas as pessoas que sofrem segregação, e a localização dela deve ser acessível também, né? Então, teria mais exemplos para dar aqui, Vitor, mas eu acho que só trazendo assim que, para mim, a universidade, uma coisa foi levando a outra, tem um processo de descoberta, mas só para dizer que ela pode cumprir um papel fundamental, pelo menos na minha experiência, ela trouxe muitas contribuições, né? E a gente não pode ficar satisfeita com a universidade, acho que tem que estar sempre buscando e aprimorando para que ela realmente seja mais acessível e ela tenha um papel realmente de transformadora social, que tem um grande potencial, e quando ela não ela está sendo mal utilizada, né? Porque eu acredito que a universidade pública, uma função social dela é contribuir na transformação social da cidade e da realidade socioeconômica de um país. Acho que, por enquanto, é isso. Obrigado. E desculpa essa mistura entre a história pessoal, que tudo eu não conseguiria dissociar. Porque quando eu terminei a faculdade, eu dizia, nunca mais vou estudar, né? Então,
Tem, acho que isso daí, para mim, tinha que é um processo aí. Tá? Obrigado, gente. É um pouco isso. Muito obrigado, Luiz. É uma história linda, né? Recheada de sabedoria, de reflexões que são fundamentais aqui. Vou passar agora a palavra para a Welita. Welita, seja muitíssimo bem-vinda. Tá bom? Muito, muito obrigado pela presença, por estar aqui hoje conversando com a gente. Tá bom? E é isso. Obrigada, Vitor. É sempre um grande prazer estar junto com vocês, né, nessa luta pelo direito à cidade. Luiz Corrara, sempre maravilhoso ouvi-lo, né? Eu acho que é um dos estudiosos assim que me influencia bastante. Tem essa visão humanizada, né? Essa forma de escrever e de agir na realidade que sempre é um intelectual orgânico, né? Que está ali usando seus conhecimentos para contribuir mesmo para uma transformação social, né? E a Paula Freire também é um grande prazer estar aqui. E eu acho que a gente não se conhece, mas agora é uma grande oportunidade para isso. E, Luiz, eu acho que eu também tenho muitas histórias para contar, né? Eu acho que isso é muito importante, contar histórias, não só as nossas, mas também das pessoas com quem a gente se relaciona, né? Principalmente a gente que tem esse pé, digamos, né? Assim, dentro do cortiço, dentro das ocupações, né? E a gente conhece tantas histórias e que nos impressiona e que nos leva sempre a permanecer na luta, né? E a minha também não é diferente. Então, eu sou goiana e meus pais, né? Meu pai veio primeiro aqui para São Paulo para tentar a vida. Eu acho que essa é a história de muitas pessoas, né? Que vivem na cidade, que vêm tentar uma melhor qualidade de vida e encontra as grandes dificuldades, né? Encontra as grandes barreiras aqui na cidade. E o meu pai, depois, logo em seguida, né? Depois de alguns meses, nós viemos também e fomos parar num cortiço, Luiz. Então, a nossa primeira experiência foi num cortiço, em que a gente morava num espaço muito pequeno e tinha, né, toda essa condição, assim, de dividir espaço, de banheiro, enfim. E para uma criança que cresceu no meio do mato, né, com uma casa enorme, no meio, né, da mata, com flores, com passarinhos e com bichos, estar numa cidade como essa foi muito chocante, né? E depois, com a dificuldade de pagar aluguel, né, a gente teve muitas dificuldades. O meu pai, ele era camelô, então ele vendia refrigerante ali na época onde o Carandiru, né, onde funcionava o Carandiru. Então, e depois, com o tempo, a gente perdeu a mercadoria, né, o Rapa, na época, levou tudo e a gente ficou sem dinheiro para pagar aluguel. E eu lembro que a gente queria, então, uma passagem para voltar para Goiás, né? A gente ia voltar para lá, e a gente não tinha nem dinheiro para pagar a condução, né? Eu lembro da gente bem pequenininho, eu e meu pai, minha mãe e meu irmão, a gente caminhando ali do Brás até o Tiradentes, ali a Tiradentes, para ali onde funciona ali o CRAS, né? Que era ali enfim, sempre foi da assistência desde que eu me lembro, e a gente chegou lá para pedir uma passagem para voltar para Goiás, para nossa família, e não tinha esse tipo de política, né, ou não estava funcionando, não me lembro bem, e aí a solução que nos foi apresentada foi um albergue. Então, eu me lembro que eu tinha cerca de uns 10 anos, mais ou menos, e a gente foi parar num albergue ali da Pedroso. Então, eu lembro de ter passado meu aniversário lá. E foi muito difícil para mim, né? E para o meu irmão também, de esconder isso na escola, de não deixar os amigos descobrirem que eu morava num albergue, né? E eu estudava muito próximo, eu estudava no Roosevelt. Então, a gente saiu muito cedo, às 5 horas da manhã, 4h30,
e a minha mãe e meu pai deixavam a gente na porta da escola e eles tinham que ir trabalhar, né? A gente ficava ali até às 7 para estudar, né? E depois do albergue, minha mãe, ela lavava roupas ali na São Francisco, ali na igreja católica, né? Onde até hoje funciona. Sempre que eu passo, que eu vejo vários moradores ali em situação de rua, eu lembro da nossa história. A gente lavava a roupa ali e estendia as roupas ali ali na Riachuelo, tem as grades verdes ali, né? Descendo ali para 23. Então, minha mãe secava as roupas lá. E a gente pegava pão ali também, né? Não sei quem conhece, sabe que lá tem uns pães enormes, assim, e a gente ia lá, pegava aquelas filas, enfim. No final das contas, a minha mãe ficou sabendo de uma ocupação e estava ali na Rua do Ouvidor, bem próximo, né? E a minha mãe falou assim, eu vou lá. Meu pai ficou com medo, meu pai falou, não, lá só deve ter gente... Esses são a visão, né, que a sociedade tem, né, das pessoas que vivem em ocupações. E meu pai teve medo, falou, não, só tem bandido, só tem vagabundo lá. E minha mãe, né, ela acreditou, ela foi. Porque a gente estava muito cansado de não ter para onde ir, né? Eu acho que a coisa mais difícil para alguém que está quase em situação de rua ou na situação de rua é você não ter para onde ir. Você não ter onde tomar um banho, você não ter onde proteger o seu corpo, né? Porque a gente não tinha. Eu lembro que a gente saía às 4h30 do albergue, e aí na semana a gente ficava na escola, depois a gente ficava no contraturno na escola, e depois a gente ia Tietê se encontrar com nossos pais, né? E só que os finais de semana não funcionava assim, né? Nos finais de semana a gente não tinha para onde ir. Então, a gente ficava na Praça da Sé. E eu lembro muito bem da gente com muito sono, né, ainda criança, e a gente dormia nos bancos ali da Sé, e meu pai ficava acordado o tempo todo para vigiar a gente. Ele super cansado, mas ele ficava acordado, se esforçava, né, para não dormir. E para proteger, né? E então, eu acho que isso é uma coisa muito chocante, isso mexe muito comigo, de você não ter para onde ir. Para onde é que eu vou? Onde é que eu vou comer, né? Da chuva, onde é que eu vou proteger os meus filhos da chuva? Eu lembro que quando a gente passou por isso, era muito frio em São Paulo, né? Era muito frio, então, e não tínhamos roupas para, enfim. A situação das pessoas que vivem nas ruas, ela é uma situação muito triste, e isso que o Luiz Corrara fala é muito emocionante. São seres humanos, né? São pessoas que sentem, são pessoas que são seres humanos, não são lixo, que às vezes dá a impressão que é isso, né? Que as pessoas são... a gente vive num sistema tão cruel e tão violento que ele... que valoriza as pessoas a partir do que elas têm. Se elas não têm nada, elas não são nada, né? E, por fim, nós fomos parar numa ocupação coordenada pelo GG, ainda quando eu tinha... a gente ficou uns 4 meses no albergue, e essa foi a minha vida, né, de formação dentro de uma ocupação. A princípio, a gente morava num lugarzinho, num quartinho muito pequenininho, mas para mim aquilo era muita felicidade, mesmo que a gente tivesse só um colchão de solteiro para dormir e mais nada. Para mim, eu era muito feliz, porque finalmente eu estava com meu pai, com minha mãe, com meu irmão. Porque num albergue você não tem essa intimidade, né? Você não tem esse direito à intimidade, de estar com a sua família no mesmo espaço. Ali naquele quartinho pequeno a gente tinha, e foi assim que começou a minha história de movimento de moradia, né? Que já são, hoje eu tenho 35 anos, né? São 25 anos aí, vivendo nas ocupações, travando essa luta, e agora criando as minhas filhas também nesses espaços, né? E hoje é mais por uma questão ideológica do que realmente de necessidade, né? Criando as crianças para que elas também possam um dia ser útil, né? Assim, na sociedade, úteis na sociedade. Porque eu acho que essa questão da moradia, ela é uma questão crucial, né? Eu gosto muito de pensar que a moradia, ela é a base, né?
Eu gosto de um exemplo que fala que a moradia, ela é como se fosse uma cesta, né? E dentro dessa cesta você vai ter todos os direitos, todos os ingredientes, né? Pensando na cesta básica, por exemplo, que uma pessoa que eu gosto muito sempre fala, né? Então, a moradia, ela é suporte primordial para a dignidade humana. E hoje, então, eu cresci nas ocupações, cresci no movimento de moradia e continuo porque eu me tornei uma liderança também, né, dentro do movimento. E muito do que eu faço hoje é por uma questão de ter vivido na pele mesmo, né, de ter visto, de ter sofrido, né, de ter, como eu posso dizer, de ter sofrido muitos preconceitos, né, de ter... Enfim, eu acho que o morador em situação de rua, ele é muito humilhado, né, ele sofre uma humilhação, assim, que o destrói. E dentro dos movimentos, eu tive a oportunidade de estudar, né, de voltar a estudar, de investir na questão do... Na universidade, eu tive muita dificuldade, né, para poder conseguir me formar, por diversas questões. Primeiro, a questão financeira, né? Então, eu comecei uma faculdade de Direito e não consegui concluir. Depois fiz de Psicologia por 1 ano e meio, também não consegui concluir, tudo por uma questão financeira, né? E pensar na universidade pública, era como se isso fosse algo impossível para mim, né? Porque como eu tive... o Luiz fala sobre essa questão eu li uma pesquisa do Luiz, né, que fala sobre as crianças, às vezes, que vivem em certas situações que elas não têm nenhuma mesa para poder escrever, para fazer suas lições de casa, né? E então eu tive muito isso. E eu tive muito medo também das pessoas descobrirem onde eu morava, né? Então eu sempre escondi isso dos meus colegas, porque apesar de eu morar numa ocupação, eu tinha vergonha que as pessoas descobrissem que eu morava numa ocupação, né? E hoje eu não percebo muito isso nos nossos adolescentes, mas eu tive muito isso. Acho que também por uma questão de que a gente trabalha muito a questão da formação, né? De você ter orgulho do espaço onde você vive, de você saber que você está nessa condição não é por sua culpa, né? Você está nessa condição porque existe um sistema que te empurra para isso e que você é resistência. Então, a gente trabalha muito nessa formação popular de que, olha, adolescente, você é uma resistência. A minha filha, inclusive, ela tem muito orgulho de morar numa ocupação, né? Minha filha de 10 anos. Esses dias ela estava tendo aula sobre direito à cidade na escola dela, né, online. E aí a professora, ela falou assim, sobre as pessoas se organizarem, fazer manifestação, sobre como as pessoas vivem mal, né, em certos lugares. E aí, por um deslize, a professora chamou de invasão. Aí a Sara foi corrigir, olha, não é invasão, é ocupação. Aí depois, em outro momento, a professora falou, aí um dos exemplos, né, a professora falando, tem que fazer manifestação para poder construir políticas públicas e tal, né? Aí a Sara falou assim, olha, tem que ocupar também. Aí a professora perguntou, Sara, mas é certo ocupar? E aí ela foi explicar o porquê que é certo ocupar, né? E eu fiquei muito orgulhosa de ver que a minha filha, ela não vai ter os mesmos medos que eu, né? De viver numa ocupação. Por fim, depois, uns 4 anos, eu consegui uma bolsa de estudos na escola do Diese, que foi onde eu tive a oportunidade de conseguir estudar e de conseguir me formar. E uma escola que deu a oportunidade também de trazer os conhecimentos, né, que eu trazia dessa experiência de movimento para pesquisa, né. Eu sempre tive uma percepção de que muitas pessoas que viam no movimento, né, nas ocupações, claro que a gente tem muito orgulho de vários outros intelectuais, né, de vários pensadores, estudantes, que têm um compromisso social, né, que tem
Na verdade, eu tinha a sensação de alguns pesquisadores de que a gente era como um bichinho no zoológico, né? De que alguém vinha para observar a sua dura realidade, nossa, como os pobres sofrem, escrever sobre isso e ponto, né? E, enfim, o que servia essa pesquisa, né? Que ela poderia oferecer para poder agregar, né? Então, eu queria escrever sobre os sem-tetos e escrever com um olhar humano, né? Porque é muito duro quando um sem-teto ele passa por um período, um processo de reintegração de posse, né? A gente sempre fala que a reintegração de posse ela é uma sentença de morte. Quando um juiz ele dá uma reintegração de posse, ele está destruindo com sonhos, ele está destruindo com algo muito profundo, né? Com a esperança de construção de uma vida melhor, de dar uma vida melhor para os seus filhos. E não só isso, mas também com a oportunidade das pessoas, que nem o Luiz falou, né? Porque muitas mulheres com quem eu trabalho, elas saem de uma condição de violência doméstica, né? De não ter mais perspectiva, né? De muito sofrimento. E dentro do movimento, ela vai criar, né? Ela vai ver exemplos como o meu, por exemplo. Quer dizer, eu estou repetindo muitas vezes, mas, assim, é um exemplo, né? Uma mulher, mãe solo, que consegue estudar, que consegue fazer a luta, que vai para cima, né? Então, isso é um exemplo. Assim como outras mulheres foram exemplos para mim. Muito importante para que eu conseguisse superar vários obstáculos, né? Então, a gente tem muitas histórias de mulheres que vão estudar, né? Aqui nessa ocupação, a gente tem, hoje, pedagogos, né? A gente tem administradores, contadores, e uma outra pessoa também se formando, que a gente conseguiu uma bolsa no mesmo curso que eu faço. Então, você começa a construir essa estrutura, né? De as pessoas começarem a se construir, né? E, de repente, vem uma paulada. Então, a reintegração de posse, para a gente, ela é isso. No meu trabalho de pesquisa, eu queria estudar esse sem-teto que sofre, né? Que ele é a ponta, digamos assim. Sem-teto, ele é a ponta, na minha visão, da exploração capitalista. Porque ali dentro está o negro, né? A mulher negra, a mulher vítima de violência. E que não tem um teto para viver e nem para poder abrigar os seus filhos. Então, no meu trabalho, eu quis ter esse olhar subjetivo sobre o porquê que elas vêm parar na ocupação e como é esse processo, porque para mim a questão da educação popular, que também aprendi com o Luiz, né? Eu queria saber desse impacto, como ele ocorre, como ele acontece. E, ao meu ver, esse processo, né, de educação, ele acontece tanto, de fato, de um processo de formação, né, não de uma formação acadêmica, enfim, mas a partir do processo de luta. Então, quando eu levo, né, estou falando do meu exemplo, quando eu levo uma família dentro de uma sala de uma juíza que deu uma reintegração de posse, e ela diz assim para a gente, eu nunca falei com gente do nível de vocês. Em 25 anos de magistério, jamais falei, né, de magistrado, jamais falei com pessoas do nível de vocês. Então, esse é um momento de formação. Momento em que ela dá uma reintegração de posse, sem ao menos questionar a função social da propriedade, quando ela não questiona o fato do proprietário ser um dos maiores contrabandistas do mundo, né? Falando de um caso que inclusive o Vitor acompanha, né? E não questiona isso, então isso é formação. Ou então, quando você leva todo mundo para a porta do Tribunal de Justiça, faz uma grande manifestação com o apoio de tantos outros, você aprende muita coisa, você aprende sobre solidariedade, você aprende sobre a força popular, quando você consegue suspender uma reintegração que ocorreria dentro de 2 dias, né? Então, isso é um processo muito bonito, né, de
e principalmente com as mulheres, né, de elas perceberem a força que elas têm e a capacidade que elas têm e a possibilidade de enfrentar todos esses desafios. Então, o Sem Teto, ele está no olho do furacão, digamos assim, né? Ele está, assim, dentro da minha pesquisa, então, a partir desses processos de formação, esse sujeito, ele se transforma num sujeito político, né? Ele não é mais um sujeito empurrado a ladeira abaixo, não, ele está ali na contramão, ele está ali dizendo que não vai ser empurrado. E ele começa a questionar esses grandes forças, né, esses grandes interesses dentro da cidade, no momento em que ele ocupa uma propriedade que não cumpre a função social. Então, no momento, ele entra naquele prédio por uma necessidade urgente, ou é aquilo, ou é as ruas. Mas nesse processo de luta, ele vai se formando, ele vai aprendendo, e ele vai se construindo, né, ele vai construindo espaços, estruturas, aquilo que é material, mas ele também se constrói subjetivamente. É um processo de construção subjetiva. E na minha pesquisa, então, eu trago esse olhar e escuto muita gente, né? Então, eu decidi escutar pessoas e escrever histórias delas. Então, eu trago a história. E uma das histórias muito bonitas é de uma... Bonitas não, né? Porque a gente não pode romantizar a miséria, a pobreza, não podemos romantizar, porque ninguém deveria passar por isso. Ninguém deveria passar por uma situação de ter que escolher entre pagar o aluguel e entre se alimentar. E eu trago a história de uma mulher negra, né, que veio do Nordeste, e ela tem 3 filhos, e quando ela chegou aqui, ela teve que pagar aluguel. E ela não conseguiu trabalho de imediato, porque ela tinha uma filha pequena, o restante já era adolescente, né, os outros 2. E ela me conta que o marido dela recebia R$ 1.100 por mês. E eles pagavam R$ 900 de aluguel. Sobrava R$ 200. Com o tempo, a proprietária do imóvel, ela começou a cobrar também uma taxa de água. E isso aumentou para R$ 1.000. Então, nos últimos meses, antes de ir para uma ocupação, ela começou a viver com R$ 100 para alimentar os filhos dela. Então, ela disse para mim assim que ela nunca levava os filhos para o mercado, para o supermercado, porque doía no coração dela não ter dinheiro para comprar um pacote de bolacha. Então, ela ia lá e comprava o arroz, o feijão, e comprava aqueles sucos em sachê, aqueles sucos químicos lá, né? E ela fazia vários sabores e colocava na geladeira, que era o que coloria a geladeira dela. E quando o filho pedia uma manga, ela mandava ir lá e pegar o suco de manga. Quando queria um morango, ia lá e pegava o suco de morango. Era dessa forma que ela alimentava os filhos dela e essa necessidade das crianças que quererem uma comida melhor, né? E ela fala que agora que ela está na ocupação, agora ela tem o maior prazer quando ela acorda e a filha fala, mãe, quero café. Ela fala, mãinha, quero café. E ela diz, aí eu vou lá e faço o café. Mãinha, quero uma bolacha. Ela tem a bolacha para dar para o filho, né? E toda vez que eu vou lá na ocupação, vou fazer uma reunião, alguma assembleia, e ela prepara uma mesa, né? Cheia de bolo, de suco e de sucos naturais, né? Agora ela bebe suco natural. E frutas e tudo mais, sabe? E é de uma alegria que é extraordinário, né? O ser humano, né? As pessoas, elas precisam se conscientizar que não é mais possível construir pensamento deslocado da realidade, né? A gente precisa, eu acho muito interessante, por exemplo, Gaspar Garcia, que é uma construção aí de vocês, né, do Luiz, do Dito, e que usa conhecimento, né, a poder defender os direitos humanos, defender o que precisa ser defendido. Então, eu acho que conhecimento, que a universidade, tudo que a gente produz, ela tem que ter sentido, ela tem que ter função social. Não é apenas escrever, não é apenas observar o zoológico. O que eu posso fazer para que essas pessoas saiam dessas condições, né? Então, o meu trabalho, eu quis
trazer essas histórias, né? Trazer para humanizar mesmo, para dizer. E também o sem-teto, né? Eu trago também uma questão, né, na minha pesquisa sobre o discurso do sem-teto. Eu faço uma análise sobre, porque o sem-teto, ele não é totalmente, digamos, né, é sujeitado. Ele também contrapõe o discurso dominante, né, o discurso hegemônico. Então, eu trago essa pesquisa porque a gente trabalha isso muito na educação popular. Olha, você não é invasor, você não é vagabundo. Isso aqui não é invasão, isso aqui é uma ocupação. Explicar o porquê disso, né? E logo você começa a ver essa propagação nesse contradiscurso. Basta ver na nossa batalha aí contra o auxílio, né, o Bolsa Moradia dos juízes, que foi uma construção dos sem-tetos combater isso daí, como isso pegou, né? Enfim, gente, são muitas histórias dentro do movimento, são muitas lindezas que a gente constrói, né? Que o pobre, que os sem-tetos, eles não estão... Que muita coisa pode se construir a partir da solidariedade, a partir do coletivo. E ocupação é um espaço de vida, né? De se construir, de se reconstruir e de ter oportunidades de existir, né? Eu acho que era isso, acho que eu falei demais. Não, a exposição maravilhosa, Welita, muito obrigado. Vou passar a palavra agora para a professora Paula, tá bom? Gente, quem sou eu, né, aqui? Bom, primeiro eu queria agradecer, é um prazer estar ao lado de vocês nesse debate. Welita, eu já tinha te ouvido falar, e eu fiquei muito feliz de você me chamar de Paula Freire, porque todo mundo me chama de Paula Santoro, e na verdade numa mesa de educação, né, eu chamar Paula Freire é um privilégio, né? Enfim, foi bem gostoso. E eu estava aqui apostando, né, se o Luiz Corrara ia falar, eu sempre uso os trabalhos dele para falar de educação e moradia, como uma coisa está ligada à outra, e por que é importante da gente estudar essas relações. Então, um prazer mesmo estar aqui, né? Eu, como toda acadêmica chata, preparei um negócio, mas ouvindo vocês, eu vou me descolar um pouco do que eu tinha preparado, com liberdade, né? Para dialogar um pouco, né? A gente estuda na academia o direito à cidade, muito a partir do ponto de vista teórico, né? O que dizem os teóricos, o que diz a academia, né? E uma pesquisadora que eu gosto muito, que é a Bianca Tavolari, ela tem um doutorado, todo paranamps, e ela diz que esse é sim, direito à cidade é um termo, um conceito em disputa, né? Mas ele serviu para construções teóricas, mas ele principalmente estruturou lutas concretas, né? É o que a Abeli estava falando, não dá para a gente estudar e olhar a teoria descolada da realidade, né? Virou bandeira política importante, inclusive desenhou instituições, né? A gente pensou Ministério das Cidades, aqui estou falando de assim, reforma urbana, né? A gente pensou coisas a partir dessa luta, da ideia do direito à cidade como conceito, né? E também, acho que a Welita falou melhor do que eu falaria, a gente sempre fala direito à cidade e a moradia. Direito à cidade e a moradia, né? Moradia também permeia, né, essa ideia de direito à cidade, está do lado, está colada, né? É entendida a partir do direito à cidade. Então, eu penso a moradia, só tem sentido se ela tiver um pedaço de cidade, né? Muitas falas, assim, nessa direção, né? E aí, ele é assim... que hoje em dia, né, olhando um pouco para a minha trajetória como acadêmica, então estou falando do ponto de vista de uma mulher branca da universidade que ocupa uma posição privilegiada, né? A gente tem olhado muito para essa cidade, e relativizado a ideia de direito à cidade para todos, mostrando que a cidade ela não é
homogênea e vivida de forma igual por todos, né? E isso nos levou a alguns caminhos, né? E algumas urbanistas, como eu, é um caminho que estuda a diferença ou como a cidade é vivida a partir das mulheres, né? E foi linda a fala da Welita de falar que a moradia é a base, né? Eu estava aqui falando, a moradia é a base para a reprodução da vida, que é onde a mulher está, né? E a reprodução da vida é fundamental para o mundo do trabalho, para a gente tocar a economia, né? Para a gente tocar a vida, né? E essa moradia como base, por que ela é importante para as mulheres, né? Bom, eu poderia estar falando aqui que de uma forma até mais simples, né? Quando eu falo assim, cidade é vivida de forma diferente por alguns grupos, né? Eu começo pelas mulheres. Como elas vivem diferente? Elas andam de forma diferente, elas usam mais transporte coletivo, elas andam mais a pé, elas são menos motoristas, elas têm um modo de mobilidade completamente diferente dos homens. Para elas, uma boa política de transporte coletivo é fundamental. Essa história de que a gente vai se resolver a cidade com carro e moto não vai dar para as mulheres, certo? Mas aí, com o tempo, né, na hora que você mergulha no grupo das mulheres, a cidade também é diferente para as diversas mulheres, né? É muito diferente eu, universitária, branca, né, de elite, privilegiada, né? Eu vivo a cidade de uma forma completamente diferente de uma outra mulher negra que não teve acesso aos privilégios que eu tive, né? Mas, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que vivemos a vida diferente, vivemos formas de opressão completamente diferentes, temos identidade como mulheres, né? Vivemos algumas formas de opressão de mulheres, né? Mas somos diferentes porque a gente tem diferenças de opressão que incidem sobre os nossos corpos. Elas passam por coisas que não são apenas nossa diferença de classe, né? E passam por racismo estrutural, por ser migrante, não migrante, origem, né? Passam por idade, né? Ou seja, o que a gente chama aí de essas diferentes formas de opressão, elas incidem sobre esses corpos de forma diferente. E essas diferenças todas vão nos tornando, não únicos, né? Mas um grupo, né? Que, por hora, as mulheres negras têm identidade com homens negros, por hora com mulheres brancas, né? Então, a gente vive uma série de opressões sobre os mesmos corpos, né? E a gente precisa pensar a cidade assim, né? Não dá para eu falar também, olha... a frase que eu falei aqui, as mulheres se movem muito mais em transporte público coletivo e tal, mas mulheres da elite, com superior completo, com famílias grandes, são motoristas de carro, né? O que não é o caso de mulheres mais pobres, com famílias maiores, inclusive, que não têm condições de ser motorista de carro. Então, a gente começa a ver camadas, né, dentro desse grupo das mulheres e camadas dentro desses grupos oprimidos, né, que sofrem opressão, né. E aí, isso, voltando à direito à cidade, nos faz pensar que a gente tem que ter um olhar interseccional, que olhe para essas diversas formas de opressão, para a gente olhar a cidade, né. E isso demanda da universidade 3 coisas aqui que eu queria colocar como fundamentais, né? A primeira é a gente reconhecer que estamos, sim, numa posição de privilégio. Então, eu vou levar para a sala de aula, né, as pessoas que sofrem essas formas de opressão para elas contarem, né? Então, a segunda coisa é dar voz, eu vou dar voz às pessoas que vivem essa experiência e essas formas de opressão, e não vou tentar traduzir, falar por elas, né? Mas falar com elas, tê-las dentro da universidade, né? Desde estudantes até nos ajudando numa disciplina, indo lá e contando, recebendo a gente numa ocupação, né? Eu entendo totalmente a Welita quando ela fala, parece que a gente é um bichinho, né?
Mas a gente precisa pensar formas para que a gente possa, né, nos ajudar mutuamente e, principalmente, produzir conhecimento que reconheça essas pessoas, que entenda que elas existem, que essas formas de opressão desenham a nossa cidade, né? Desenham acesso à cidade, acesso a equipamentos, desenham lutas, principalmente, que é o que a Velita falou, né? Então, é importante ter esse ponto de vista situado e dar voz, né? E não ficar traduzindo aqui, né? Então, muito importante nessa mesa, eu não estar falando por, né? Mas, ao mesmo tempo, né? Isso nos deixa, a academia fala, então tá bom, se eu não vivo essas opressões, eu não posso falar delas, né? É super importante, a gente tem um lugar de privilégio. É muito importante que eu possa falar dessas formas de opressão por onde eu circulo, porque eu levo essas lutas, né? Então, tem um papel aí da academia, né? Que é levar essas lutas. E a gente tem, sim, um lugar privilegiado, né? Na hora que fala, professora, já, né? Parece que eu sou muito mais inteligente, que me der muito melhor, né? Estou exagerando aqui, mas é como alguns julgam, infelizmente, né? Então, a gente tem que ter consciência desse nosso lugar, tentar superá-lo, né? E, ao mesmo tempo, dar voz, aproveitar e dar voz a esses povos, né? E a terceira coisa que eu acho que é fundamental, que tem a ver também com o que vocês estavam falando, né? Com a fala do Luiz também, é a gente admitir, né? Que a gente tem que mudar o modo de produzir o conhecimento, né? O modo de produção acadêmico, ele envolve uma reprodução de hierarquias e exclusões, né? Então, eu tenho que publicar artigo. Para eu publicar o artigo, eu tenho que ter feito uma pesquisa, tenho que ter tido dinheiro da pesquisa, tenho que... né? Então, tem todo... E a linguagem, né? E a forma de produção do conhecimento, ela se expressa nessa linguagem acadêmica e na linha do currículo Lattes ou na forma como eu organizo um artigo, né? Que ninguém lê, né? Agora, né? Pouquíssima gente lê, né? Então, a gente tem que aprender a produzir outras formas de conhecimento. Isso significa experienciar a cidade, né? Trazer, né, como métodos de pesquisa, esse dar voz aos oprimidos, né? Colocar essas vozes nos nossos trabalhos, né? Usar essas narrativas, né? Contadas a partir das pessoas, né? Não traduzidas, né? E essa produção, né, que a gente chama na academia de novas epistemologias, novas formas de conhecimento, né? Ela não significa só uma diversificação de linguagem. Ah, tá. Então agora eu vou fazer uma cartilha e aí, beleza, estou mudando a forma de produzir o conhecimento. Não, é entender que o conhecimento é produzido na vida cotidiana desses seres, né? Então, entender, por exemplo, a vida cotidiana de quem é removido e não tem onde morar, né? Que a Velita falou aqui, né? Desculpe te pegar como exemplo, é que estava muito prontinho, né? É o que a gente tem estudado, né? As narrativas, por exemplo, estou falando do meu laboratório, né? Agora falando um pouco do meu ponto de vista, a gente tem o Observatório das Remoções, né? E a gente tem lá mapeando as remoções, quem é removido, como é removido, né? E na hora que a gente mergulhou nas remoções para olhar diferentes corpos vivem as remoções de formas diferentes, a gente viu várias narrativas das mulheres que vivem essa remoção, né? E que contam histórias diferentes, né, de outros grupos. Por exemplo, para uma mulher, ela viver uma constante ameaça de remoção, né, significa ter uma vida em suspenso. Se ela é responsável pela reprodução da vida, né, aonde eu vou deixar meus filhos? Como é que eu vou protegê-los de dormir num lugar, né? Isso tudo é o que a gente chamou, teoricamente, né, de uma situação ou de uma vida, conceitualmente a gente chamou de uma vida em transitoriedade permanente. Tá? Toda hora eu vou ter que mudar, eu não consigo pôr o filho na escola, eu não consigo... Como é que eu vou falar de educação se eu não tenho a casa?
né? Que é o que a Belita está falando. Então, a gente foi olhar para as emoções para mostrar que nos corpos das mulheres, né, removidas, existem várias opressões, né? Pelo fato do papel dela na sociedade ser o papel da cuidadora, da responsável pela família, da responsável pelo espaço da reprodução da vida, né? Então, assim, como é que a gente começou a olhar esses casos, então? Como é que a gente produziu uma nova forma de conhecimento? A gente foi atrás das narrativas das mulheres, desde em oficinas, desde ir a campo e conversar com elas, desde olhar a literatura e ver ali Carolina de Jesus contando sobre um processo de remoção, né? E a Evaristo, Conceição Evaristo também, né? Então, a gente foi pegar na ficção, um pouco da ficção, um pouco da realidade que nos é contada, narrada, né? E isso tudo permeia um artigo que foi, ou seja, a gente tem que publicar, né? Na academia a gente está publicando, mas que nos leva a algumas diferenças, né? Nesse direito à cidade. As mulheres, e principalmente mulheres negras, né? Em São Paulo, se a gente for olhar, elas vivem uma série de despossessões, que a gente chama, né? Remoção da casa é uma delas, mas a remoção da casa significa, né, para elas, a remoção também do espaço de reprodução da vida, do espaço onde ela exerce sua função do cuidado, né, do espaço da sua família que ela cuida, né? Essa constante situação de vida em suspenso, né, leva a uma forma de viver a cidade que é violenta, e ela é violenta e lentamente violenta o tempo inteiro, nos pressionando a vida das mulheres, né, em violências lentas, né, que a gente chama. E essas violências, elas também provocam, né? Se por um lado provocam um medo da cidade, um medo de estar aqui, de não ter onde morar e nunca conseguir onde morar no urbano, né? Por outro lado, né? A última coisa que a gente viu, elas são uma potência transformadora muito relevante para os espaços urbanos, ou seja, são as mulheres na luta, que foram à luta por creches, à luta por equipamentos, que estão na luta da casa, que estão na base dos movimentos de moradia, nos movimentos de educação, né? E também de organização da economia urbana, né? São as mulheres que estão vendendo coisas, fazendo uns trabalhos, se virando, né? Como é que a gente chama? E vende o bolo ali onde dá, e cuida da criança, e faz o brigadeiro, e vende o brigadeiro, né? Elas se viram, né? Esse se virar é fundamental para equacionar esse orçamento aí da vida, né? E que muitos chamam de economia popular, ela como é que fala lá? Empreendedorista. Gente, não é empreendedorismo, as mulheres elas têm que fazer, né, para elas poderem tocar a vida dessa forma e suas jornadas triplas aí de trabalho e espaço da vida, né. Também a expoliação, ou seja, a retirada da moradia, né, que a gente está olhando para mulheres urbanas, mas também acontece a retirada de terra das indígenas, né, a expoliação que historicamente esses corpos, né, sofreram, né, que faz com que elas se articulem, né, e se organizem a partir do seu corpo. Então, eu cuido do outro que dorme, né, enfim, eu me endivido, né, porque eu tenho que dar conta da minha família. Então, as mulheres estão se endividando, né, e vão tentando pagar a partir dessa viração, porque o orçamento delas não fecha. A gente, historicamente, foi oprimida no mundo do trabalho. A gente entrou no mundo do trabalho quando ele já estava precarizando para ganhar menos. Isso é uma questão delicada do mundo das mulheres, né? E que tem a ver com o mundo da cidade.
Então, a gente tem que se virar aí, né? Tô falando falando desse grupo aí de mulheres, né? E aí a gente usa todas as nossas formas, inclusive o endividamento, né? Para a gente conseguir dar conta. Então, joga uma dívida para cá, pega uma outra, vende não sei o que, consegue, né? Consegue pagar, né? Em processos, né? Onde essa ideia de empreendedorismo é muito mais uma viração, né? Do que o empreendedorismo. E é para fazer essa viração, tem amarras que vão de novo nos amarrando às formas de opressão. Eu faço dívida com uma pessoa, eu faço dívida com alguém da minha família, eu faço dívida no banco, né? Eu vou vivendo para pagar essas dívidas porque eu preciso me endividar para poder tocar a família, né? Então, a vida num processo de remoção, e eu preciso me endividar muitas vezes para pagar a casa, né? O Rita estava falando, recebia não sei quanto, o aluguel era 900, aí passaram a cobrar uma taxa, aí vai... Né? Fica inviável, né? Para fechar, eu acho que essa potência transformadora, né, é o que também está mudando, está fazendo com que a gente olhe para as políticas públicas urbanas e principalmente de habitação e as voltadas ao direito à cidade, ao direito à moradia, né? Como políticas que elas têm que olhar especialmente para esses grupos que sofrem diferentes formas de opressão, né? Então, eu vou olhar para os idosos, eu vou olhar para os negros, eu vou olhar para as mulheres negras idosas, para as mulheres jovens, né? Cada grupo com as suas opressões expressas no corpo, e que, se a gente olhar a cidade como a gente tem olhado, que é só uma exclusão por renda, ou seja, só os pobres não têm direito, né? Que pobres são esses? Como eles são? Como essas diferentes opressões ocorrem sobre esses corpos pobres, né? É fundamental para a gente não pensar políticas homogeneizantes, né? Políticas iguais para todo mundo, que é o que a gente tem pensado em políticas habitacionais. É a PPP habitacional. Eu vou lá e faço uma casa, que é um apartamento de 2 dormitórios, que o cara tem que comprar, entendeu? E quem não tem condições de comprar, e quem não tem emprego para comprovar renda, e quem está na viração tem que tocar a família, ela é muito maior, ela não cabe nesses 2 dormitórios. Eu estou falando assim, numa síntese, a gente precisa ter políticas muito mais diversas, né? E a universidade, na hora que a gente faz emergir essas diferenças, né? A gente permite que a transformação, a gente dá força a essa luta, a gente dá voz a essa luta e potencializa essa luta que vem desse grupo aí, né? Eu estou falando das mulheres, mas poderia também ter preparado isso a partir de imigrantes, né? De uma série de outros grupos aqui, mas esse, para mim, o grupo das mulheres é o que tem uma potência transformadora em relação ao direito à cidade e ao direito à moradia, porque a casa é fundamental para a mulher, para esse espaço da reprodução da vida, né? Então elas estão ali, né, à frente dessa batalha, transformando, se apropriando desse direito à cidade como luta, né, que a gente institucionalizou e que a gente desinstitucionaliza a qualquer momento, porque ela está aí, premente, latente, certo? Desculpa falar muito, mas um prazer ouvi-los, Luiz e Elita, obrigado. E obrigado também pelo convite, Vitor, em homenagem te agradeço em nome da Universidade em Transformação, projeto lindo. Não, a gente que agradece demais, Paula, fala maravilhosa. Antes da gente passar, né, a gente recebeu umas perguntas, mas só né, esse rápido comentário de que a gente percebe nessas 3 falas foram incríveis, né, um presente, assim, uma coisa maravilhosa para as pessoas que estiverem acompanhando, né, e para que elas entendam que tem milhares de pontos de contato, né, tem umas relações muito profundas nas 3 falas, também porque, e aí contextualizando o pessoal que estiver ouvindo, né, a Paula com o Observatório, com o Lab Cidades, o Luiz com o Gaspar Garcia, o Elita com a Frente de Luta, já enfrentaram, né, muitas coisas já juntos, já construíram muito conhecimento juntos, ainda vão continuar fazendo isso muito lá né,
por muito e muito tempo, então é daí que a gente vê também uma conexão muito profunda, assim, entre essas falas, né? E agora eu vou fazer algumas perguntinhas, né, que chegaram para a gente, tá? Então, a primeira pergunta é do Bruno Gomes. Ele pergunta sobre a educação básica, né? Então, e como a educação básica se insere nesse contexto? Pois o ensino superior é uma etapa muito distante da questão do direito à cidade, pois muito da negação à cidade já ocorreu com as pessoas, né? Então, essa é a primeira pergunta do Bruno. A segunda pergunta é da Lurdinha, da Maria de Lourdes Zucchim, professora da FAO, e eu tenho o privilégio de ter como orientadora, né, no mestrado. Ela faz uma pergunta pro Luiz. Ela pergunta assim: você enxerga um realinhamento na produção de conhecimento? Então, os que foram sempre estudados estão politicamente rompendo as amarras da subalternidade para serem protagonistas na construção do conhecimento? E aí uma pergunta da Elizabeth, que fez o mestrado também sob orientação da Lurdinha, né, minha colega da FAO, ela faz a pergunta para a Uelita. Ela pergunta assim: a partir da história da filha da Uelita, que deu uma aula sobre direito à cidade na escola e sobre as crianças e jovens formadas pela educação popular nas ocupações, como pensa que essa formação impacta a noção de direito, cidadania e perspectiva de futuro dessa geração? Querem fazer pela ordem? Primeiro, a gente faz uns comentários, comenta sobre a pergunta do Bruno, sobre a educação básica, depois Luiz responde a da Lurdinha e a Uelita da Beth, pode ser, gente? É legal também, Elita, ouvi a Elita e a Paula também, é muito forte, emocionante, né? Então, queria, primeiro de tudo, agradecer vocês também por ter ouvido aí, né? Tanta força de vida. Vou trazer algumas questões aqui, eu acho que a educação básica, como que insere nesse contexto? Eu sinto que está bastante distante, assim, também, a educação também tem sido uma forma de exclusão. Eu digo isso porque, primeiro, eu vejo, assim, quando eu fui aprofundar e fiquei assistindo a aula com as crianças, na época que eu fui fazer a pesquisa, a relação entre as condições de moradia e desempenho escolar das crianças, a gente podia perceber como as crianças, na medida que ela não tem uma infraestrutura, dentro da escola, ela também se sente excluída. Então, ela se sente culpabilizada. Por exemplo, eu vi professores até bem intencionados dizer: não adianta a prefeitura dar material para essas crianças, que elas estragam tudo e perdem. Aí, quando você vai na casa da criança, ela não tem lugar para guardar o material. E acompanhei crianças que durante um ano sofreu 3 despejos. Então, e aí a professora dava bronca porque ela trazia o caderno sujo dessa forma. Então, a criança, nessa relação, ela ainda é culpabilizada por não dar conta. Então, e também a estrutura da educação, acho que tem bastante coisa, o pessoal da educação conhece muito mais, mas tem que ser repensada para a realidade. Muitas vezes, na teoria, avança muito, mas quando você chega no cotidiano da prática, os métodos continuam o mesmo. A realidade mudou, mas os métodos não avançam, sabe? Apesar de todas as análises. Então, acho que nesse processo do direito à cidade e educação, torna bastante excludente, né? E também a educação básica, eu penso, toda a educação não se dá também só na escola, nas 4 paredes da escola. É toda a estrutura daquilo que recebe. Eu gosto muito do conceito do que é pobreza, que a Amartya Sen trouxe, o Prêmio Nobel de Economia de 98, pobreza é a falta de oportunidade de desenvolver suas capacidades e suas potencialidades. Então, eu vejo que as crianças, não só a escola, que muitas vezes as exclui, mas elas também não têm oportunidade em outras situações em casa, fora de casa, num clube ou mesmo numa praça, para elas desenvolver suas capacidades e suas potencialidades, né? Então, para mim, em relação à educação básica, acho que nós temos muito desafio aí.
E que a Lourdinha traz, se hoje está tendo uma produção de conhecimento daquelas próprias pessoas que, na verdade, que o Elita falou, a gente sentia como objeto, né? Acho que tem um avanço importante, mas ainda acho que é bastante insuficiente. E depois é importante também a gente ver como que acolhe essas pessoas. Eu já vi várias histórias, até pessoas muito próximas, por exemplo, uma menina negra da periferia de São Paulo, e quando vai numa grande universidade aqui em São Paulo, ela dizia que ela também não sentia tão acolhida, porque ela sentia um pouco estranha ali no lugar. E quando ela voltava para a periferia, ela também sentia estranha. Então, eu penso que existem alguns processos que a gente precisa discutir. Como que a universidade acolhe de fato? Eu digo isso porque, quando a Paula traz algumas falas no sentido de nós temos que também mudar a forma de construir o conhecimento, porque a forma da construção do conhecimento, ela também é excludente. Eu digo até pela própria narrativa, muitas vezes. Eu digo aqui, estamos numa faculdade de arquitetura, o urbanês se cria, é tão excludente que, às vezes, as pessoas estudam para não serem compreendidas pela população mais simples, quem mais precisa dela, né? Eu já tive muitas experiências. Uma vez, no encontro, a gente jogou algumas palavras, segregação social, e com lideranças de movimento, pessoas que estão mais ou menos próximas. É incrível, assim, a gente diz, a maioria não compreendia exatamente o que tinha esse sentido, e nós, às vezes, achando que nós estamos reproduzindo conhecimento, usamos muitas terminologias. Eu tive mesmo experiência, quando era assessoria, de alguns termos que a gente levava para fazer projeto, achando que estava transmitindo conhecimento, e não estava, né? Então, acho que tem um avanço, Lourdinha, nesse sentido, desse rompimento na produção do conhecimento, mas a gente ainda está muito aquém do necessário. Eu vejo que é insuficiente, nós temos ainda que romper muitas amarras que existem nas universidades. E não é só a universidade pública, não, porque a gente também tem que discutir as universidades privadas, que não pode ser também centros comerciais. Eu acho que nós temos que questionar. Acho que a universidade pública tem toda a discussão de como melhorar, aprimorar, e é importante que ela seja acessível, mas também não podemos admitir que a universidade privada seja, em grande parte, não digo todas, mas um verdadeiro mercado. E aí, mercado para receber de quem? Ganhar de quem? Em geral, da população que tem menor condições de renda. Então, também nós não podemos admitir isso daí, porque as universidades públicas são verdadeiro mercado para ganhar dinheiro, né? Então, acho que temos muitas coisas ainda para rediscutir. Mas eu reconheço que tem avanços, mesmo que seja ainda muito pequena, mas tem avanços e rompimentos nesse sentido, né? Quando a própria Elita traz como exemplo, né? Então, um pouco isso daí. Obrigado. O Elita quer responder, então, a pergunta da Beth? Oi, gente. Então, essa é uma pergunta bem interessante, né? Eu não sei como isso vai gerar um impacto, digamos assim. Eu percebo isso pelas minhas filhas que estão na convivência diária, né? Eu acho que dentro desse processo, ele é muito importante ter um certo projeto de educação dentro das ocupações, né? Que é o que a gente tem feito. É de fazer com que as crianças e os adolescentes, eles tenham orgulho do espaço onde eles vivem, né? Só que eu observo também que existe uma grande diferença. Existe uma diferença entre as crianças que vivem em uma ocupação como essa que eu coordeno, que é uma ocupação que não é feita de madeira, né? Não é... enfim, não tem uma
uma aparência ruim, digamos assim, né? A miséria, ela não está tão exposta, né? Que é uma ocupação onde cada família, ela tem um apartamento, né? Então, tem o seu próprio banheiro, elas podem trazer os amigos aqui, né? Para visitá-los, né? É muito diferente de outras realidades. Eu acho que a questão... é importante a formação que a gente vive diária aqui com as crianças. Então, eu observo que as crianças, elas são muito mais conscientes do espaço que elas vivem depois de um processo de reintegração que a gente teve aqui, que o Vitor, inclusive, nos acompanhou, né? Então, não foi bem reintegração, a gente teve um processo de imersão na posse, onde nós tivemos que se retirar daqui, né, por 30 famílias, para que tivesse a imersão na posse, e todo mundo ficou espalhado por aí, em quartinhos, no cortiço, em outras ocupações com pouquíssima estrutura, todo mundo junto num salão, né? E essas crianças, quando elas retornaram, que aí a gente reocupou esse espaço, elas criaram uma consciência, digamos assim, sobre esse espaço onde elas viviam, né? Então, a gente tem uma experiência de ter levado elas numa ocupação que fica em Pinheiros, na Alcatune. E elas, e os psicólogos que acompanharam nessa visita, né, eles observaram essa desenvoltura das crianças, né? Como era a desenvoltura dessas crianças que viviam nos cortiços, nesses quartinhos pequenininhos dentro da ocupação, onde aquilo que o Luiz Corrara fala, que a criança às vezes não tem uma mesa para poder fazer suas tarefas, né, para fazer suas alimentações, enfim, e as crianças da ocupação da Conselheiro Carrão. Então, eu acredito que o espaço onde se vive, ele é muito importante para esse processo de formação. Eu não sei se eu estou confundindo nisso. Não basta só apenas você dizer para a criança, olha, que orgulho do espaço onde você vive, enfim, você está nesse espaço aqui, não é por uma questão de social, né? Enfim, tem uma questão com o espaço onde se vive. Então, para elas, tem uma construção... Aqui eu observo que se tem muito mais orgulho do espaço onde vive, porque é um espaço em que as pessoas se preocupam com o embelezamento. Eu acredito muito nisso no processo de formação. Então, todas as ocupações que a gente vai fazendo, a gente tem sempre essa preocupação. Eu sempre pensando nas crianças, por quê? Porque quando eu era criança, o meu maior problema era com a aparência da ocupação, por ser tudo feito de madeira, por ser infestado de rato e de barata, por as nossas necessidades serem feitas em um buraco, onde não tinha um vaso. Eu não sei se o Luiz Corrara conheceu a ocupação da Rua do Ouvidor, na época que eu vivi lá, né? Então, era uma situação muito precária. Então, essa situação precária para uma criança se desenvolver, isso vai refletir na sua subjetividade, na forma como ela se relaciona com o espaço, na forma como ela se relaciona com os outros, na forma como ela se relaciona na escola. Eu observo o orgulho das minhas filhas e também das pessoas que vivem na ocupação, porque existe essa preocupação. A gente fala assim para todo mundo, gente, não sabemos quanto tempo vai viver na ocupação, mas a nossa dignidade é hoje e agora. Vamos transformar esse espaço num lugar bom de se viver. Seja se alguém for na ocupação da Moca, por exemplo, a gente está sempre em obra, sempre transformando o espaço. Olha, isso aqui, a gente não pode se acomodar com um espaço, como eu posso dizer, eu acho que eu li um livro que se chama Poética dos Espaços, eu penso isso no meu trabalho também. O espaço que você vive reflete o que tem dentro da sua alma. E assim, né, tanto o espaço também, ele reflete também para esse sujeito. Então, você precisa transformar esse espaço para que ele seja digno para as pessoas viverem. Mesmo que não seja algo para a vida toda. É algo que daqui a pouco pode ser desconstruído. Mas esse processo de construção é aquilo que eu disse. Você constrói o espaço, você transforma o espaço e você também se transforma nesse espaço. As crianças, elas fazem parte desse processo. Eu acho que o que faltou, talvez, na minha infância, que eu não tinha tanto orgulho, porque eu não via isso, né? Para mim era um lugar feio. Uma criança que era acostumada com a roça, com os animais, com a natureza, com rios,
eu tinha uma noção de beleza que não era aquela que eu estava vivendo ali, né? Então, hoje, eu acho que existe, sim, uma oportunidade, digamos, né, de formação desde a juventude, desde das crianças pequenas sobre a questão do direito à cidade, a partir da transformação desses espaços. Então, geralmente, as lideranças, né, é muito importante que a liderança ela tenha essa visão de que o espaço em que nós estamos trabalhando para transformar não é só para os adultos, é para a criança também, né? Principalmente porque elas são elas serão como eu no futuro, né? Então, eu vou passar e elas vão continuar essa luta, porque enquanto existir capitalismo e toda essa estrutura econômica, vai existir essa opressão, a miséria, né, a humilhação social, e que você precisa preparar essa juventude, essas crianças, para que elas sejam lideranças, né? Precisa que sejam lideranças. As pessoas precisam desses papéis, né, de construção. E a gente trabalha pensando nisso. Eu não sei se eu respondi a pergunta, gente. Bom, mas então, gente, por uma questão assim também do horário, né? Acho que já vamos nos encaminhando para o encerramento, né? Eu queria saber se vocês querem fazer alguma última colocação, querem falar alguma coisa. Eu queria fazer um comentário, na verdade. Sei que as perguntas não foram para mim, né? Mas eu fico tentada a dialogar, né? Acho que a pergunta da Lurdinha serve para a gente também, né? A gente não tem visto esses corpos que sofrem opressão na universidade, né? A universidade ainda é muito inacessível, né? Eles não conseguem ser protagonistas porque eles não estão lá, né? Então, eu acredito, sim, em políticas da universidade pública de cotas, né? Ampliando o acesso à universidade como um todo, né? Ampliando a quantidade de cursos formativos, a diversidade de cursos formativos que a gente dá, né? E sobre a escola, né? Eu ouvindo o Luiz Corrara, eu sempre penso, assim, que a escola, ela é uma das redes sociais que a criança está envolvida, né? E eu vejo muitas vezes que é a mesma, as pessoas querem reproduzir, né? Então, a criança que está no espaço privilegiado, ela tem uma escola privilegiada, ela vai fazer compras num lugar protegido, né? E ela não vai para a cidade, assim, né? Não encontra diversidade nas redes, né? E a escola é uma delas, né? Que ela está envolvida. E aí eu acho que a gente tem crianças que elas até podem estar sendo formadas para serem líderes, né? Mas não cidadã, né? O que entenda que faz parte de um coletivo que é da cidade, né? E não você uma grande, sei lá o quê, né? Uma grande diretora de banco, né? Então, a gente precisa ter uma formação que é de cidadania mesmo, não é? No sentido mais clássico. Isso passa por, sim, viver a cidade, viver a tolerância, circular por outras redes sociais, que não aquelas todas completamente protegidas, né? Que a elite vive, né? Estou falando a partir da elite. E a mesma coisa, né? Deixar que quem não está na elite circule também por esses lugares, né? Com estruturas de poder um pouco menos hierárquicas, né? Esse desejo, né? No campo dos desejos, mas eu não estou vendo nada disso. Eu, por exemplo, eu sempre lembro de um exercício na minha escola, né? Que a gente tinha que ir visitar outras escolas. E eu adorei. Eu falava, nossa, que diferente. Nossa, olha como é a sala deles. Olha, né, assim, desde espaço, né, a percepção de espaço, como eles vivem, que atividades fazem, né, ou seja, isso a gente não tem tido. Parece que eles não se encontram, né, parece que esses mundos não se encontram. E como as crianças não estão
necessariamente no espaço público, convivendo, né, e no espaço público de tomada de decisão para a cidade, pela forma de como é a moradia, né, elas são muito protegidas, parece que vivendo numa bolha, né, e o meu desejo é que a gente consiga furar essas bolhas e circular um pouco mais fora delas, né. Mas era isso, obrigado pelo Vitor, Lelita e Luiz, um prazer vê-los e estar aqui nesse debate. Vitor, também queria aproveitar, né, acho que para agradecer essa oportunidade da gente estar trocando, e a gente aprende muito ouvindo as pessoas aqui nessas trocas, nas perguntas. Eu também só queria dizer assim, que às vezes a gente, para conhecer a realidade, a gente olha muitos problemas da população que mora num território só. E às vezes faz a leitura das pessoas a partir só dos problemas e de uma forma, ainda dos problemas de uma forma técnica, né? Mas eu penso que conhecer o território, as pessoas, é conhecer a fé dela, o sentimento dela, o sonho, os desejos. E às vezes a gente, como pesquisador, perde muito disso daí. Às vezes entra muito como fosse estudar a partir do problema e consegue enxergar. E não é por acaso que tem um avanço das igrejas neopentecostais, que às vezes a gente de forma simplista critica, mas é porque mesmo quando a gente se aproxima só a partir de um aspecto da pessoa. Nós perdemos muitas vezes a aproximação de uma totalidade da pessoa. Então eu penso que também conhecer a realidade, a gente precisa romper muitas estruturas, às vezes até algumas metodologias que nos limitam muito de conhecer a realidade. Mas muito obrigado e parabéns pelo trabalho desse ciclo aí, a Universidade em Transformação. Bom, eu também já aproveito para agradecer aquilo que o Luiz falou. Acho que é sempre uma oportunidade, né, quando a gente escuta as outras pessoas. Acho que isso é um bom exercício de escutar. Eu acho que isso vale até mesmo para as nossas pesquisas, né, de colocar numa posição de ouvir o outro, né, suas histórias, suas experiências, e a partir disso você cria relações, né, quem sabe até afetos. Então, obrigada, Vitor, pelo convite, Luiz, Paula, Freire, que belo nome, foi um grande prazer, obrigada. O prazer foi todo nosso, foi uma felicidade enorme, a conversa foi uma delícia, gente, somos grandes admiradores, né, de vocês três, então vou encerrar convidando aqui também para a mesa que vai ter amanhã, às 19 horas, ela chama Periferias, Cultura e Educação Pública, vai participar o Tiaraju, Pablo D'Andrea, a Gisele Brito e o Marcos Manuel, com a mediação da Elizabeth. Tá bem? Então, espero que todo mundo tenha gostado, tenha aproveitado essa conversa que foi um prazer, assim, indescritível, né? E espero que possam acompanhar a mesa de amanhã, tá bem, gente? E com isso a gente encerra, um abraço enorme e até a próxima, né? Que seja muito em breve. Tchau, gente. Até. Boa noite. Tchau, boa noite.